3 candidatos terão o mesmo tempo de antena, então, ao longo desta hora e meia, 90 minutos, que dão um tempo máximo a repartir por 30 minutos cada. Pedimos desde já aos candidatos que sejam breves, diretos nas respostas, sem se alongarem muito, porque temos então 12 grandes perguntas para colocar, abrangendo então diversas áreas. Como aqui foi referido, houve então esta tarde para a ordem das perguntas, e na primeira grande pergunta irá responder António Machado, seguirá então Liliana Moreira e Alexandra Gonçalves. E será rotativo, seguidamente na segunda pergunta será a vez de Liliana Moreira, Alexandra Gonçalves e António Machado, e então por aí afora. Vamos então à primeira grande pergunta. E que tem a ver com demografia, fixação de população e interior. E a pergunta é diretamente endereçada então ao candidato António Machado. No Concelho de Almeida, o rácio entre o número de idosos com 65 anos ou mais e o número de jovens com menos de 15 anos passou de 6,89 em 2021 para 7,17% em 2024. Que estratégias concretas, a médio prazo, objetivos específicos, apresenta para felicitar pelo trabalho que estão a fazer com este debate. Por ausência profissional também. Também queria dizer que no debate da Rádio Altitude também sei que a Liliana não pôde estar presente por razões de saúde, espero que estejam ultrapassadas. Fiquei também com essa questão. E uma questão que eu também fiquei sem poder responder, aproveito já a primeira parte para poder responder. E quero dizer que eu sou líder de uma autarquia que tem quase um quarto de mil habitantes, ou seja, quase 249 funcionários, e não permito a ninguém que ponha à causa a nobilidade de cada um e a liberdade de todos. Porque se eu faço na vida e aquilo que eu tento demonstrar a toda a gente, à minha família, a toda a gente que me faz e que me acompanha, é a liberdade total. Não há cá questões relacionadas, e eu queria dizer que tem que haver, deixar-nos de demagogias e floreados. As coisas, olha, eu não tenho ainda nenhum compadre que eu conheço. Não há cá compadrios em lado nenhum. E esse recado para que consigamos hoje aqui debater com honestidade, com lealdade, fazermos as respostas que temos aqui a fazer. E sobre essa questão, é um misto de várias questões que podem resolver e ajudar a resolver estas questões da natalidade e da fixação de população. E é o trabalho que tem vindo a ser feito em várias vertentes que pode permitir que haja essa alteração, que vai ser que não vai conseguir, porque e se os números de Almeida são muito maus, eu também posso ter um repto, que é que Pena Macor e Almeida tiveram o melhor rácio de inscrições na creche. Olha, eu quando comecei o meu mandato, fui logo confrontado com problemas, e são problemas todos os dias. A creche em Vilar Formoso estava para fechar porque não tinha alunos suficientes. De Almeida também com dificuldades. Fomos e trabalhámos junto com eles para poderem dar essa resposta. Já vamos falar da educação e juventude. Eu quero acabar. Neste momento não fazemos qualquer auxílio e conseguem trabalhar de forma autónoma e conseguem fazer. Se temos mais um rácio maior de inscrições, algum significado há de ter das políticas que têm sido feitas, introduzidas até agora, e fico-me por aqui. Passamos agora então à candidata Liliana Moreira.
Que estratégias concretas, a médio e longo prazo, objetivos específicos, apresenta para combater o envelhecimento demográfico e promover a fixação jovem no Concelho de Almeida? Eu vou responder diretamente à questão. O facto de nós sermos um município envelhecido faz com que nós tenhamos que Peço-lhe que chegue o microfone mais perto. Mais perto? Sim. O facto de nós sermos um município envelhecido faz com que nós tenhamos que ter um olhar mais cuidado para ele mesmo. E o apoio às famílias, em termos daquilo que é as medidas e do programa do Chega, nós pretendemos mudar um bocadinho o apoio ao incentivo da natalidade face àquilo que se faz neste momento. Queremos mudar porque queremos dar a partir do primeiro filho, independentemente se as famílias têm 3 filhos ou não, e queremos dar para o primeiro filho, para o segundo e para o terceiro, aumentando o valor de acordo com o primeiro, o segundo ou o terceiro filho. Para o primeiro filho queremos atribuir um benefício de 1.250 euros, para o segundo filho 1.500, para o terceiro 1.750, porque aquilo que nós queremos é que haja muitos casais com vontade de ter os 3 filhos, para poder aumentar a natalidade e poder aumentar as crianças. Ainda relativamente ao apoio e à fixação dos jovens, esse apoio e fixação é importante também para dar este cuidado à população envelhecida. Porque são eles que poderão ter, pela motivação de ter cá os seus pais, a sua família, os seus avós, querer ficar no município. E isso consegue-se através de quê? De criar condições, através de postos de trabalho, de condições de vida, para que eles se fixem. E, portanto, nesse sentido, nós também achamos que tem que haver uma mudança de política para atrair investimento. E nós já vamos ao investimento, certamente. Nesse sentido, achamos que tem que haver um olhar a diversos níveis para que nós possamos inverter a população envelhecida que temos, mas também devemos de a preservar e olhar para ela enquanto património humano e património histórico que é tão importante. Eu não me envergonho de ter escolhido, porque eu escolhi viver em Almeida. Se calhar a maior parte do público que nos assiste é de Almeida porque nasceu cá. Eu escolhi Almeida para viver. E não me envergonho, nem me arrependo de ter escolhido um município que é dos 3 municípios a nível nacional com a população mais envelhecida. Faz-me esse sentido na obrigação de trabalhar para os acarinhar e de trabalhar para dar condições melhores à minha filha, que tem 2 anos, que vai crescer cá e que é mais de cá do que do Porto, que veio com 6 meses. Muito obrigado, Liliana. Agora a voz é para Alexandra Gonçalves. Também a nível de combate ao envelhecimento demográfico e fixação da população jovem, qual é a sua posição? Muito boa noite a todos. Primeiro quero felicitar a iniciativa da Rádio Fronteira. É uma oportunidade excelente e uma ideia muito oportuna. Depois quero saudar também os meus companheiros e lamentar a ausência do Renato, pessoa que eu também muito prezo. Não posso deixar de fazer uma referência à observação que o Sr. Presidente acaba de fazer no início desta intervenção, antes de responder diretamente à questão. Primeiro porque há um equívoco. Aquilo que verdadeiramente eu prezo na minha relação e na minha responsabilidade enquanto vereador é precisamente o conjunto de funcionários que trabalham na autarquia. Todos eles, sem qualquer diferenciação. E a única comparação que eu fiz e a observação que eu fiz na Rádio Altitude referiu-se exclusivamente ao facto do Sr. Presidente falar da equipa experiente e renovada. E eu acrescentei, completada com funcionários da autarquia. Foi isso que eu disse, para tornar claro e para ser sério. Mas ainda sobre este tipo de picardias, que no silêncio da rádio o Sr. Presidente partilhou comigo, há uma que é mesmo ofensiva, é aquela que não chega à casa.
porque eu gostava que o Sr. Presidente, no infomail que nos dirigiu, nos traduzisse o significado de rasteiros, uma oposição rasteira, que não deixa fazer e que destrói. E eu preciso que ele dê o significado de rasteiro e ainda mais, que nos diga em que oportunidade é que nós não deixámos fazer e que destruímos. Vamos agora diretamente à pergunta. Em relação ao assunto em concreto, e porque eu vou cumprir o tempo. A questão do despovoamento e do envelhecimento é algo notório. Nós vamos dar sempre o exemplo da interioridade e isso é paralelo em muitos dos nossos territórios que têm as mesmas características que nós. Mas há claramente uma responsabilidade do tempo e da inércia no tempo, em termos de políticas, que contrariaram, não souberam contrariar esta situação. Não souberam e continuam sem saber. Por melhores iniciativas que nós possamos ter em termos de subvenções, de apoios a todas as famílias, para nós as fixarmos, aquilo que nós temos que fazer é captar trabalho para fixarmos pessoas. Não interessa como fazemos, mas temos que captar trabalho para fixar pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Captar trabalho. E depois fixaremos pessoas. E depois eu, para não ultrapassar o meu tempo, fico-me por aqui. Muito bem, parabéns desde já aos três. Estamos a cumprir mais ou menos o minuto por cada pergunta. Passamos agora a outra grande área, Educação e Juventude, e vai ter a palavra a candidata Liliana Moreira. O sistema educativo no Concelho de Almeida continua a enfrentar sérias dificuldades. E um dado particularmente preocupante é que apenas 4 alunos do Concelho conseguiram prosseguir estudos no ensino superior. Que leitura fazem deste resultado? Que políticas defendem para melhorar a qualidade do ensino, apoiar os alunos e criar condições para que os jovens tenham mais oportunidades de sucesso académico e profissional? Eu, antes de mais, quero fazer um reparo, porque eu não saudei ninguém, entrei diretamente na pergunta por uma questão de economia de tempo, mas não foi com intenção, é um bocado a minha também falta de experiência nestas lides públicas, e peço desculpa, saudando a todos e saudando também os candidatos aqui presentes, não foi com qualquer tipo de intenção ou desprezo ou maldade nesse sentido. Respondendo à questão, eu queria só esclarecer aqui, eu tive o cuidado, como devem entender, depois de ouvir o debate na Rádio Altitude, até porque seria irresponsável da minha parte não o fazer, e quando o engenheiro António Machado, e eu vou tratá-lo assim na medida do possível para distanciar o presidente do candidato, fala que, como queira, fala em aumento do número de estudantes e do número de crianças por creche, eu também quero lembrar que nós vivemos aqui um tempo de um fluxo de pessoas que vieram essencialmente para Vilar Formoso, porque vieram trabalhar na linha férrea e, como tal, trouxeram os seus filhos, mas nós não temos garantias de que vamos continuar nesse fluxo de crescimento, muito pelo contrário, não é? Agora, respondendo à pergunta, e a nossa visão é que, efetivamente, nem toda a gente tem que ir para a faculdade. E, de forma a combater essa falta de interesse ou esse insucesso escolar, nós temos, uma das medidas que nós temos para a educação e juventude é a criação de parcerias com escolas técnicas e profissionais, dando resposta aos alunos que não querem ir pela via do ensino superior e captando alunos dos concelhos vizinhos. Ou seja, isto permite-nos, se nós tivermos parcerias e se tivermos oferta de cursos técnicos e profissionais, permite-nos não só dar uma alternativa aos nossos estudantes, como ir buscar estudantes dos concelhos vizinhos que não tenham essa oferta. E, se calhar, por essa via, incentivá-los depois a fixarem-se no Concelho de Almeida com a sua experiência académica, embora que profissional. Muito obrigado.
até agora a palavra o candidato Alexandre Gonçalves, precisamente sobre esta área que a Políticas defende para melhorar a qualidade do ensino, apoiar os alunos, criar condições para que os jovens tenham mais oportunidades de sucesso profissional e académico. Esta questão é muito importante e, mais uma vez, eu vou recuar até segunda-feira. Não rebati corretamente, ou como era devido, aquilo que o Sr. Presidente disse. Na verdade, a nossa responsabilidade em termos da educação, naquilo que é a delegação de competências, no queixume do Sr. Presidente, que é inteligível em termos do esforço financeiro, não justifica todas as lacunas que nós temos em termos da educação. Nós, mesmo na nossa contratação, a contratação que nós fazemos para os assistentes operacionais, para todas as atividades diversificadas das AECs, todas as iniciativas que estão regulamentadas pela escola, o ensino articulado, nós podemos ir mais longe. Tudo o que é a parte de diversificar dentro da escola as oportunidades é algo extraordinário. O ensino profissional, como a Liliana disse, também é muito importante. E também é muito importante que nós optemos por ter ensino profissional adaptado a um objetivo de negócio ou a uma via de investimento que queremos trazer para o nosso território, que na nossa perspectiva, em áreas muito específicas, como na segunda-feira já dissemos, na área da logística e do transporte. Mas há outras também, porque em termos do conhecimento, a educação ela deve ser proliferada em termos dos interesses. Ela pode estar junta da formação nos nossos agricultores, nos centros colaborativos que propomos o centro colaborativo na área da agropecuária, na agricultura e também na questão ambiental, e isso tudo é a forma como nós olhamos para a educação. Ela tem que ter responsabilidade nesta visão alargada e nesta dimensão. Permitam-me só mais 2 segundos para dizer o seguinte. Há complementariedade no projeto da Eurocidade, eu sei que depois vamos falar mais adiante dele, acredito que sim, que também nos permitem olhar para a educação de outro. E, portanto, nós também temos que ir atrás dessa oportunidade com projetos sem estarem vazios. Isto, nesta forma redonda, a educação não é um assunto fechado e que fique pelo lamento do investimento que temos que fazer. Não, nós temos é que ter um plano e uma ambição para a educação que queremos oferecer no nosso Conselho, e aí o Sr. Presidente também falhou. António Machado, tem agora esta questão o tempo de antena. Eu digo que é sempre o Presidente falhou. Não falhou, não. O Presidente tem feito todo um trabalho integrado de oferta educativa em toda a matéria dentro da escola, desde os apoios todos que estamos a oferecer a todos os pais, para dar as melhores condições aos alunos e eles se fixarem aqui. Trabalhar conjuntamente com a escola é muito importante. Conseguir perceber qual é a componente, qual é a versão que vai fazer. Eu quero informar estes 2 senhores. Cá em cima, aproxima-se mais o microfone. Profissional muito obrigado. No Conselho, não profissionalizante, mas também há as vertentes, quer de educação física, quer da saúde. A ideia de podermos incentivar que possa ser para a logística, para a agricultura, para outras áreas de intervenção, essas já foram feitas muitas vezes nos devidos locais e não fica por causa disso. Mas também nós temos um problema, o número de alunos que existem não permite fazer uma diversificação muito grande na oferta. E para implementar cursos profissionais ou profissionalizantes, matéria maior, fazendo parcerias, eu já conversei com diversas universidades para poder fazer palavras, é porque assentem. Ao público, para não se manifestar tanto a nível de aplausos, muito obrigado.
Já falámos agora de demografia, fixação de população e interior, educação e juventude. Passamos agora a falar de uma grande área que preocupa muita gente, a saúde e a qualidade de vida. A falta de médicos e de cuidados de proximidade são uma preocupação constante. Por que motivo este problema não foi resolvido até hoje e que medidas apresentam para garantir acesso digno à saúde no Conselho? Tem a palavra Alexandra Gonçalves sobre precisamente este problema da falta de cuidado de saúde e de médicos. Sim. Eu não sei se os aplausos do público foram em relação àquilo que o Sr. Presidente também não cumpriu, que é dar resposta a uma pergunta. O significado de rasteiro. E ele dá-nos essa informação e vocês aplaudem, mas ele não nos deu uma resposta. Eu nunca acusei, nunca tratei ninguém desta maneira. E, portanto, não gosto de ser tratado, ainda para mais firmado no papel, pelo mais alto representante da autarquia. Portanto, eu não me sinto, e sinto-me ofendido. E mais ainda, é que há uma mentira naquele prospecto. Nós nunca deixámos de acompanhar os projetos propostos pela autarquia. Nunca. E nunca tentámos destruir nenhum deles. Se o Sr. Presidente conseguir identificar ele vai ter que os dizer. Vamos lá, então, ao em relação à saúde, que é aquilo que importa mesmo. Na nossa reunião e no nosso encontro com a Unidade de Saúde de Almeida, portanto, foi-nos dado a conhecer uma realidade em relação àquilo que nós todos já sabíamos, mas que em termos de orientação e de preocupação principal era trazer médicos com o objetivo de transformar esta unidade numa unidade de saúde familiar, que nos traria mais segurança e mais conforto para poder ambicionar maior estabilidade em termos dos serviços e da atenção que era dada, que nos era dada a todos. O que aconteceu foi que nós apresentámos uma proposta legislativa ao Sr. Presidente que, em termos do seu objetivo principal, nós, na essência, não concordamos com ela, mas como sabemos que, em termos políticos, é isso que toda a gente faz, dada a urgência e o imediatismo necessário, que é aumentar o benefício que é dado ao médico para se fixar cá, para tentar atraí-los, porque aquilo que as pessoas têm que ter percepção é que, hoje em dia, os médicos são negociados por mais 5 tostões, e permito uma palavra, aqui e acolá, e é isso que conta, e, portanto, de repente, não bastou o esforço de alguém, que eu não vou dizer o nome, mas não bastou o esforço de alguém lutar para que aquele médico, por mais 500 ou mais 1000, fosse para o Sabugal em vez de vir para Almeida. E, portanto, nós apresentámos essa proposta para que pudéssemos colmatar a urgência. Não concordamos com ela. E aquilo que segunda-feira eu também defendi é que, enquanto não houver uma política regional articulada para que o interesse seja servir a todo o Distrito da Guarda uma qualidade de saúde universal para todos, não vamos lá. Porque estamos a tratar de cada um do seu quintal. António Machado, agora o tempo de antena é seu. Sim, muito rapidamente. Precisamente sobre este problema só de para falta de esta médicos. questão, acho que eu respondi muito claramente àquilo que eu disse aqui. Se não se vêem revisto, não estão cá. E acho que ficam as coisas bem sanadas. Sobre a saúde e sobre a questão, mais uma questão que a responsabilidade não deveria ser colocada nas autarquias. Nós não temos essa competência, mas são colocadas sempre em cima das autarquias todos os problemas que aparecem. E se nós escolhemos o tema da saúde como um tema a ser desenvolvido durante estes 4 anos, nós iniciámos logo com um regulamento para tentar incentivar a fixação de médicos. E no regulamento dizia que aqueles que viessem, se fixassem, residissem, alugassem, vivessem e escolhessem estar no Conselho de Almeida, seriam premiados por um montante. Esse montante, na altura, foi calculado tendo em conta o custo de... E estamos a falar Desculpa, há quanto tempo?
deste mandato, 4 anos. Quando estamos a fazer as contas, pensamos qual é o valor que é pago para o empréstimo de uma habitação, quanto é que pode custar uma habitação e um crédito bancário ou um aluguer aqui no nosso concelho. E pensamos num valor que fosse justo e pudéssemos colocar. Como ouvimos, não concordamos, mas tiramos todas as regras e pomos 1000 euros, passemos mais que o Fundão, que Manteigas, que Sabugal e que outro qualquer. Eu também, na reunião que tivemos ou no debate que tivemos, também fui muito claro. Eu já falei com vários médicos para poderem vir. Olha, todos estes 3 dias que passaram, falei sempre com médicos para poderem vir para o Concelho de Almeida. Aqui paga-se 27 euros para virem para cá. No Hospital Central da Guarda pagam-se 43. No de Castelo Branco, 47. Para onde é que os médicos que escolhem ir? Qual é a solução? Eu já tenho vindo a falar com a administração de nós podermos pagar a diferença, mas que seja justa, que seja colocada ou com a parte da deslocação, que seja justificada para podermos ter argumentos e podermos ter formas de controlar, não passar a ser mercantilismo total. Isso eu não concordo e não poderei concordar na minha vida. Agora, colocarem todas as responsabilidades do mau funcionamento ou das más e no Presidente, isto são atitudes que ficam com quem fica. Agora a mesma pergunta para Liliana Moreira, a nível da falta de médicos e cuidados de proximidade. Vou fazer um parênteses antes de responder diretamente à pergunta. Eu tenho ouvido o engenheiro Machado falar algumas vezes se justifica ou não justifica fazer investimento, nomeadamente para as termas e agora para a saúde. Isto é uma visão que mostra falta de estratégia, de vontade em fazer diferente e melhor. Porque quando se põe em causa um investimento para uma situação, e como a saúde, como as termas de Fonte Santa, que fazem parte da identidade do Concelho, nós estamos a pôr em causa todo o funcionamento do Concelho e toda a viabilidade do Concelho. A saúde é o mais importante que o ser humano pode ter, e se nós queremos cuidar da nossa população, temos que cuidar da saúde. Agora, que também reconheço que a questão que se vive a nível nacional da degradação do Serviço Nacional de Saúde não compete à autarquia resolver de forma direta, mas sim à tutela, também o reconheço. Mas compete sim à autarquia e ao Presidente e ao seu Executivo arranjar alternativas que passem por ele, efetivamente, resolver paralelamente o problema que se vive no SNS. Concordo perfeitamente que isto não é uma questão de trocos, não é uma questão de trocos, mas nós propomos, e isso já compete à autarquia arranjar uma solução. E a nossa solução é a criação de um seguro de saúde municipal. Pelo menos até à situação do Serviço Nacional de Saúde ficar remediada ou resolvida, porque remediada está ela. Propomos também a comparticipação, o alargamento do que se faz neste momento para a comparticipação dos tratamentos às cataratas, que é uma área sensível para a população idosa, que muitas das vezes não é tratada por falta de recursos financeiros. Portanto, nós temos que arranjar, a visão nos chega que nós temos que arranjar respostas que dependam de nós e não ficarmos dependentes da tutela ou do Governo Central, senão vamos ficar reféns. Muito obrigado. E olhando para o cronómetro, já vamos então com as 9h30 da noite. Alexandra Gonçalves está com 8 minutos e 20, António Machado com 7 minutos e 20 e Liliana Moreira com 7 minutos e 32. Economia, emprego e investimento. Esta primeira pergunta vai para o candidato do PSD, António Machado. No Concelho onde a Câmara Municipal é praticamente o único grande empregador, o que revela a falta de diversificação económica e a ausência de empresas privadas, considera que a autarquia falhou na atração de investimento? Que políticas concretas propõe para apoiar empreendedores locais
e captar empresas externas capazes de dinamizar a economia do concelho? Eu considero que não falhamos, não tivemos êxito em algumas das questões que nós nos propunhamos. O nosso plano estratégico passava por algumas linhas de intervenção que viessem a permitir fazer captação de investimentos que seriam importantes para a região, para Vila Formoso, para o concelho na sua globalidade, porque se criarmos emprego em algumas das zonas, fazemos a conjugação para elas na sua globalidade. E houve um plano que chegou a estar assinado com o governo socialista, em que prometeu tudo e um par de botas e acabou por não acontecer nada. Se nós quisermos captar esse investimento, eu vou continuar a lutar, porque continuo a achar que se nós conseguirmos a melhoria, quer do Parque Tir, quer a ligação, quer ficar com a zona bem definida, com o PDM totalmente revisto, que possa colocar essa questão num patamar de poder investimento, há empresas que tenham vindo a conversar connosco, há empresas que tenham vindo a mostrar interesse em fixar-se aqui na região. É preciso nós conseguirmos ter êxito nestes projetos. Se tivermos êxito nestes projetos, tenho a certeza que vamos conseguir captar empresas que têm interesse, com um número de trabalhadores que pode até admirar quando isso acontecer. Eu não vou falar sobre elas, que não passam de possibilidades. Aquilo que é necessário introduzir são estas medidas diferenciadoras que possam criar, quer em infraestruturas, quer em localização, quer em diversificação das suas vantagens tiradas pela localização estratégica que continua a existir. Nós não soubemos tirar partido durante muito tempo da nossa potencialidade e agora, nesta situação, vemos-nos confrontados de não haver essas infraestruturas que nos possam fazer essa diferença positiva. Se nós conseguíssemos ter esses projetos já no terreno, certamente que já estaríamos num patamar muito diferente que aquele que estamos neste momento. Também admito essa questão. E nós podíamos dizer, podia ter coragem e avançava sozinho. Mas é preciso, para avançar, é preciso ser o dono dos terrenos, é preciso ter a capacidade para poder intervir, é preciso ter a capacidade para fazer a ligação das infraestruturas existentes e não haver os queixumes, esse sim, que eu era intransigente, que eu queria várias questões que eu solicitava sempre às equipas e, na realidade, a Câmara Municipal, e com o meu empenho direto, fizemos muito trabalho e vimos trabalho zero feito pelo governo anterior. Eu espero, e escrevi também, que sirvam também essas palavras escritas e verdadeiras que estão nesta minha carta, que eu digo que se não tiver este apoio do governo atual, também deixam de ter o meu apoio. Eu tive sempre do lado que achava que era melhor para o nosso território, sempre. Ainda há pouco tempo ouvia comentar que agora já passava a ser contra as portagens. Fui o único autarca, repito outra vez, fui o único autarca que esteve presente nas manifestações contra as portagens. O único. Liliana Moreira, agora sobre economia, emprego e investimento, que políticas concretas propõe para apoiar os empreendedores locais e captar empresas e dinamizar a economia do concelho? Vou começar por fazer mais um reparo. Tenho percebido, quer do debate de segunda-feira, quer das palavras agora, que praticamente voltou o engenheiro Machado, e atual presidente, a repetir, que o Sr. Presidente não está muito confortável com a cadeira que representa. Porque, primeiro, opõe-se a uma posição do seu governo na retirada e na abolição das portagens na A25. Depois, não teve projetos, acusa o governo anterior de não lhe aprovar os projetos e, por isso, falhou o mandato. Mas continua sem a garantia do governo atual, que é da cor que representa, portanto, é do PSD, de que os seus projetos lhe vão ser aprovados. Portanto, não consegue dar garantias da execuibilidade do seu próximo mandato. É a conclusão a que se chega. Respondendo à questão, efetivamente, nós não vemos com bons olhos, isto é prática do interior, não é só da Almeida, que a Câmara Municipal se afigure e se apresente como a maior entidade empregadora, porque isso causa
alguma dependência das pessoas, que condiciona as liberdades e garantias e dá ao Sr. Presidente e ao Executivo que ganha algum feudalismo em relação ao próprio município e às pessoas. Eu sei do que falo porque eu tenho muita gente a vir ter comigo e a falar-me de coisas que realmente são lamentáveis, mas são força das circunstâncias, porque as pessoas precisam de trabalhar e precisam de ganhar o dinheiro ao final do mês. Agora, em relação a... E isto põe em causa porque é que não se vai à procura de investimento. Se é porque ele não há, se é porque nós não sabemos fazer, ou se é porque não queremos fazer. Para não perder a posição feudal. Em relação a emprego e economia, nós achamos que há iniciativas que arrancaram e que podem, efetivamente, ser aproveitadas porque têm que ser melhoradas, mas também achamos, as medidas estão, eu não vou pormenorizar, não vou esmagar medida por medida, elas estão no nosso flyer, foi hoje disponibilizado online, e por trás da gráfica, hoje não o tenho uma impressão minha, caseira, mas a partir de segunda-feira estará nas mãos de toda a gente, mas o que nós achamos é que tem que haver uma inversão da posição da autarquia. A autarquia não tem que lançar as medidas e depois ficar à espera nos gabinetes que o investidor vá lá dizer, olha, eu quero investir. E quando assim é, não deve dificultar os processos. Deve dizer, a diferença é que a autarquia deve dizer, quer investir em Almeida, em que é que nós podemos ajudar? Não é, quer investir em Almeida e nós temos isto, isto e isto. Porque eu sei de alguém que veio de Lisboa, do investidor que veio de Lisboa, reunir e a única coisa que teve foi a leitura de um flyer que o consegue fazer online. Não é essa a perspectiva que nós temos para a Câmara nem para o Gabinete de Apoio ao Investidor. É que realmente deve ser uma adaptação. É avaliar e perguntar, quer investir em Almeida, o que é que quer fazer, o que é que precisa, como é que nós o podemos ajudar. Se for necessário cedência de lotes, que seja, tem que nos dar garantias de permanência no território, tem que nos dar garantias de empregabilidade. Agora, temos que ter uma posição proativa e mais, e devemos de procurar no mercado nacional e internacional quem são os investidores e ir à procura deles. Isso é diferenciador, não ficar acomodados. É por isso que eu disse na entrevista que dei e continuo a dizer. Eu venho da área comercial, eu venho habituada, eu não acordo com o meu dia ganho e venho habituada a ir buscar a minha fonte de rendimento. E quero trazer essa experiência para o exercício público. É preciso ir à procura, é preciso sair dos gabinetes, é preciso pegar no avião ou no carro, se for preciso, ir ter com o investidor e negociar, saber quem são as empresas que estão a investir em Portugal, em que matérias e o que é que nos interessa, ir à procura e adaptarmos-nos, flexibilizarmos. Obrigado. Tem a palavra agora a Alexandra Gonçalves para responder a que políticas concretas propõe para apoiar empreendedores locais e captar empresas para o Conselho. A captação, para ser mais rápido, porque eu estou com mais tempo e, portanto, a captação a que eu me referia de trabalho, de emprego, é logo um bom ponto de partida. Ainda que o Sr. Presidente acredite que os projetos que tem na dependência ao longo do tempo possam trazer e ser a solução para o município, e eu não tenho dados que justifiquem esses investimentos em termos de um levantamento criterioso da possibilidade desse investimento se realizar após esses projetos estarem concretizados, e quanto tempo precisamos disso, e quem são os agentes envolvidos nesse pós. Portanto, não há dados, não há elementos. Portanto, o investimento é aquele que tem que ser posto em causa, e também aquele que se foi perdendo ao longo do tempo. O investimento que se foi perdendo da nossa capacidade em termos do turismo, com dados que ainda hoje são conhecidos publicamente, complicadíssimos para o nosso território, com provavelmente a nossa transformação do comércio, que podia ser um atrator de emprego, e uma ampliação que nunca foi feita, desde o desaparecimento das fronteiras, que esse trabalho e esse investimento devia ter sido projetado e pensado com uma ideia de futuro, nunca foi feito. Estamos agora com o projeto dos bairros digitais, bairros comerciais digitais, e vamos enchê-los de quê? Se o trabalho anterior não está concretizado para nós termos o produto para agilizar esses mesmos bairros, para torná-los atrativos. É o mesmo problema. É fazer com que a captação do investimento
venha para aqui, e aí eu tenho que concordar com a Liliana, é profundamente importante nós termos um centro e uma empresa, eu não estou a dizer uma empresa física, estou a dizer uma organização que capte investimentos para nós podermos ampliar e ter oferta de emprego e de trabalho neste território. Só assim é que podemos desenvolver. Em todos os setores. Atenção, em todos os setores. Todos os setores. E um dos setores que abordamos agora a seguir, e nesta grande área que é a economia, emprego e investimento, e pedia também aos candidatos para serem mais breves nas respostas, o comércio tradicional e os pequenos negócios têm fechado portas e não surgem novas oportunidades de atividade económica. Que medidas específicas apresentam para apoiar os comerciantes e dinamizar a economia local? Que soluções apontam para reverter esta situação? E tem agora a palavra a Liliana Moreira. Vamos ver uma coisa. A economia é dinâmica e é interligada. Portanto, apoiar os comerciantes é importante e nós temos a medida que achamos que é justa para os apoiar, até porque vivemos uma realidade no Concelho de Almeida, principalmente em Vila Formoso, de uma elevação das rendas que é desproporcional ao território em que vivemos. Conseguimos ter rendas mais caras cá do que no Porto, mas é preciso voltar à questão da reestruturação económica do Concelho. É preciso criar investimento para criar postos de trabalho, para dinamizar depois o comércio por inerência. Mas em termos de medidas, e voltando à questão das medidas concretas para o comércio, nós temos a criação de um apoio de 50% do valor da renda até ao limite de 300 euros por mês para quem queira abrir o seu espaço no Concelho de Almeida. Portanto, a Câmara suporta até 300 euros por mês durante o primeiro ano. E isto permite o quê? Mais do que ter uma bolsa de investimento que é dividida ao longo de 2 anos e que reflete muito pouco daquilo que é preciso em termos monetários para alavancar ou motivar o investimento no comércio local, nós pretendemos o apoio direto às rendas, que muitas das vezes é o entrave para as pessoas conseguirem dar o passo para se instalarem o seu comércio, a sua loja, a sua oferta, o seu projeto no município. Agora a mesma pergunta sobre apoios diretamente ao comércio local para Alexandra Gonçalves. Há claramente uma ajuda que nós temos que dar na formação e na forma de adaptarmos e adequarmos o sobrevivente comércio local que nós temos, porque é um sobrevivente comércio local, aos nossos tempos e aos nossos dias. Nós não podemos continuar a fazer a oferta de produto que tínhamos há 30 anos. Não podemos. E, portanto, independentemente de todos os incentivos que possamos criar, e nós também temos medidas nesse sentido, muito associadas essencialmente à forma de reabilitar também os centros urbanos e as dinâmicas dos centros urbanos, majorados com o comércio que se instala nas aldeias históricas e nos centros históricos das nossas aldeias, para incentivar precisamente que essas aldeias voltem a ter vida e algumas que voltem a ter um mini mercado, embora que um comércio de proximidade, não é? Pelo menos nesse sentido. Ver se conseguimos pelo menos recuperar. Mas há uma relação muito importante com o próprio comércio que deve ser estabelecida a partir de um princípio que nós às vezes descuramos, que são os nossos próprios espaços das nossas feiras e dos nossos mercados, onde os nossos próprios produtores podem ser poucos, mas o próprio comércio local não tem expressão. O que eu estou a dizer é tentar introduzir os nossos produtos no nosso comércio local para que ele tenha divulgação e expressão. É uma maneira de ativarmos os nossos produtos na economia circular em termos do nosso concelho. É uma importante aposta que nos ajuda a dignificar, digamos assim, a imagem dos nossos produtos, mas essencialmente a promovê-los. Muito importante só dizer isto. Eu falei das feiras aqui porque pode parecer que é despropositado. Não é. A Feira de Vila Formoso, muito em particular, não falando das outras todas, que têm que ser olhadas com critério, porque são grandes oportunidades para o desenvolvimento do nosso concelho, elas têm que ser requalificadas, pensadas na valorização do seu espaço,
trazer qualidade, trazer condições de higiene, de segurança, respeitar os regulamentos que são importantes em termos de ocupação de espaço público, coisa que não é feita. E, portanto, nós temos que dignificar. Desde este ponto de partida não é preciso ir muito mais longe. Obrigado. Agora a palavra para António Machado, diretamente para medidas específicas para apoiar o comércio local. O comércio local vive dificuldades grandes, são óbvias, mas as medidas que começámos a iniciar com o nosso projeto Invest Almeida, com o nosso projeto Imaculada Business Center, com a incubação, com a coworking, por exemplo, a Liliana, é um resultado dessa política. Ela veio para Vila Formosa. E da qual eu sou muito grata. Ainda bem que acontece isso, mas também quero dizer, olha, temos mais 10 projetos já para a funcionar, um à espera de visto e 4 no IAPMEI para poderem ser aprovados. Olha, há 2 dias falei com uma empresa que anda há 4 anos para fazer o projeto para se instalar. Até ele estava a falar de poder haver a possibilidade de haver uma troca para conseguir uma outra. E ele informou-me que possivelmente vai iniciar. Por isso, não me diga que eu fico parado atrás ou fico atrás do gabinete para captar empresas, porque se for preciso, também vou de avião, seja onde é que for. Ainda bem. Porque esperemos ter essa não postura. fico com essa, mas agora respondo Mas eu. ainda bem. E também nesse mesmo seguimento, estamos a trabalhar com mais uma empresa que possa vir para cá. Eu não vou falar sobre as empresas em concreto e das questões, porque não passam de possibilidades. E nós vamos atrás de um investidor e muitas vezes não sabemos o que é que está por trás desse mesmo investidor. Temos que ter alguma confiança, mas também temos que ter a nossa forma de nos podermos precaver de assuntos que possam não traduzir essa vontade total de poder investir. Mas também não ficámos por essa questão. Nós lançámos um projeto que, na minha opinião, pode diferenciar e desenvolver, porque está muito património degradado que estamos a recuperar, para fazermos, junto ao Imaculada Business Center, também o Raya Lab Center, que vai dar apoio aos produtores, aos próprios comerciantes, aos próprios investidores, e também aumentar ainda o espaço para a fixação de empresas, também num edifício junto, em que os projetos já estão a ficar numa fase desenvolvida para poderem estar no terreno. E eu gostava de ouvir uma ideia concreta do que é feito. Não consigo perceber, Alexandre, porque se falamos em medidas em concreto, elas estão aqui. Eu admito que não conseguimos transformar ainda os locais e os regulamentos para poderem funcionar com mais assertividade. Mas as feiras, elas são muito populares e quem vem às feiras tem uma maneira muito prática de poderem utilizar os espaços. Não é fácil conseguir pôr essas regras todas, mas está nas nossas intenções e vai ficar com o compromisso destes projetos saírem da carteira e irem para o terreno. Agora, os mercados locais que estavas a falar, de querer poder colocá-los junto das feiras mensais, eles podem ser colocados em sítios próprios e que possam ser recuperados para fazer esse tipo. Nós temos vindo a incentivar, temos vindo a ser até impulsionados por alguns dos empreendedores, permita-me chamar empreendedores, que começam a fazer alguns produtos locais, desde os produtos endógenos até algumas transformações de pequenas joias, de pequenas rendas, e temos vindo a dar a oportunidade de eles irem para a rua e poderem fazer os seus negócios. Os eventos todos que nós temos vindo a fazer têm essas componentes de poderem servir também para captação, para divulgação dos nossos produtos. As idas às feiras não é para tirar fotografias, as idas às feiras é para divulgar o que nós temos de bom, os projetos que fazemos em condições e aqueles que queremos implementar, dar oportunidade, dar a conhecer os nossos produtos. E vamos continuar a trabalhar nessa grandeza. Os nossos regulamentos fazem esses apoios aos empreendedores. A colocação de 300 euros da renda até pode entrar e ajudar o mercado até imobiliário ser de forma especulativa. A Liliana, agora estou a falar eu, depois responda. Porque aquilo que nós fazemos é que o projeto implementado,
Liliana não sabe se vai provocar o aumento do custo com a medida que está a propor. E nem sei se sabe quantificar. Pudesse dizer, quantificava, que era para nós conseguirmos perceber se tinha viabilidade ou não. Chamo agora a atenção dos candidatos para que o tempo vai correndo, não é? E olhando para o cronómetro, Alexandre Gonçalves tem 12 minutos e 53, António Machado 15 minutos e 38 e Liliana Moreira com 13 e 16. Pedia mais uma vez aos candidatos para serem breves e mais rápidos então nas respostas. Olhamos agora e debruçamos-nos agora sobre turismo, património e cultura. E esta primeira pergunta é colocada então a Alexandre Gonçalves. O Concelho de Almeida tem um património histórico único, mas continua longe de ser um destino turístico de referência. Que medidas concretas defende para transformar o turismo num verdadeiro motor económico e da criação do emprego? Nós vimos defendendo, e na segunda-feira tive a oportunidade de expor claramente aquilo que eram os nossos objetivos nas 3 apostas orientadoras para o turismo ambiental, o turismo religioso e o turismo... o turismo religioso, o turismo ambiental e agora falta... Turismo militar, diga lá. Turismo militar. Perdão, sim. Obrigado, Sr. Presidente. E muito concretamente nessas 3 áreas... nós, aquilo que damos conta é que, em termos daquilo que é o objetivo principal, parte sempre da dimensão daquilo que é o nosso património. E essa referência eu tenho que ser sempre obrigado a fazer. A questão patrimonial não se mede exclusivamente por aquilo do nosso ou de Castelo Mendo enquanto aldeia histórica, portanto. E mesmo aí, nós sabemos que a inércia no tempo, durante este período, não nos permitiu intervir e participar em ideias. Nos deixam sempre um pouco embaraçados, não é? Porque temos aquela que promovemos enquanto património da humanidade e depois damos de cara com aquela grande possibilidade. Notem que há uma capela que tem interesse histórico no cemitério que está a cair e, portanto, corre o risco de ruir antes de qualquer tipo de intervenção. Portanto, isto demonstra que o olhar sobre o património, esse património, já por si em algumas situações é descuidado. Depois há outro património, que é o património de todos os nossos valores, da nossa memória, da nossa identidade. E esse consegue-se com intervenções cuidadas em todas as nossas freguesias, porque elas, em termos de economia, também constituem um potencial para o futuro do turismo que nós pretendemos. Nós não vamos concentrar a ideia de turismo só terá resultados no futuro se o Concelho todo sentir aquela candidatura como sua. E esse trabalho tem de ser feito. E nós não podemos permitir intervenções abusivas sobre o património das nossas aldeias, que existe, sem esse cuidado, porque elas não podem perder essa identidade patrimonial. E, portanto, essas considerações têm que ser feitas. O turismo militar, nas suas grandes valências, partindo como âncora do trabalho que tem sido feito pela intervenção no Cerco de Almeida, com certeza, mas ampliar, divulgar o turismo militar em todas as suas valências, porque há muitas que podem ser exploradas, podem ser alargadas na realização do Concelho. O turismo ambiental, obviamente, na requalificação e na preocupação que nós temos da requalificação do Vale do Coa e centrado sobre um objetivo que tem a ver também com o cariz social, que é o objetivo principal de garantir que as termas da Fonte Santa estejam abertas o ano inteiro. Obrigado. E agora a mesma pergunta para António Machado. Que medidas concretas defende para transformar o turismo num verdadeiro motor económico do nosso Concelho? O que eu posso resumir, e fazendo já no seguimento, é que temos ideias muito comuns. E uns implementam, outros querem fazer muito melhor. Aquilo que tem vindo a ser feito, deixem-me recuar um bocadinho no tempo. Eu, quando fui para Almeida, que já estou há bastante tempo,
O único ponto, e te digo mesmo, além da muralha ser maravilhosa, era o Picadeiro del Rei. Atualmente a oferta que existe em Almeida está muito mais alargada e não se esgota no cemitério velho e na capela. Não é isso que vai fazer a diferença se pusermos a funcionar. Ela deve ser tratada. Agora, o Sr. Vereador também deveria dizer aqui nesta Assembleia todo o trabalho que assistiu a ser feito. Recorda-se quando foi para a Câmara como estavam as muralhas, como é que estavam a limpeza, como é que estavam as rondas, como é que estavam todos os locais que estavam a ser feitos. E agora afirmar, também pode afirmar, que estão muito melhor, que ainda falta muito trabalho para fazer. Claro que sim, o turismo militar tem uma dimensão grande, mas não resolve também os problemas todos de Almeida ou da região. Não vamos pensar que o turismo de interior possa servir sem haver investimento na hotelaria e na restauração. Nós temos que conseguir que haja essa questão, porque quando referia a que os números são assustadores, são números que têm a ver com a estatística do número de dormidas. E se formos ao número de dormidas, nós até temos algumas dormidas no Conselho, mas esse dado estatístico coincidiu exatamente com o fecho da antiga pousada. É normal que esses números baixem na parte das dormidas. Agora, aquilo que eu assisto diariamente é o aumento de visitantes dentro da fortaleza. E só quem não consegue ver é que não assiste a essa questão. Temos meses muito fracos. Temos meses que praticamente não temos visitantes. E temos situações que, quando os estabelecimentos fecham, que ainda ficam a localização ainda fica pior. A candidatura de património da humanidade tem que ser vista numa visão diferente. Divergimos. Ela é que pode ser a catalisadora destes investimentos todos. Por isso é que eu me tenho dedicado a ela com afinco para conseguirmos fazer. Eu não sei, eu gostaria de dizer que tinha a certeza que era aprovada. Posso dizer é que já merecíamos. Pergunta também da mesma forma sobre este património, turismo e cultura para Liliana Moreira. Que medidas concretas defende como candidata do Chega? Bem, respondendo aqui ao engenheiro Machado, que lançou a deixa de que uns implementam, os outros querem fazer melhor, e o Sr. Presidente diz, conforme disse na entrevista de segunda-feira, que não é o turismo que vai fazer a diferença. Se calhar é a diferença entre as três candidaturas. Falou agora ao Dr. Alexandre no melhoramento da limpeza do município. Deve estar a referir à Fortaleza, porque é vergonhoso, para não utilizar aqui outro termo, do estado em que está as antigas termas de Fonte Santa. E eu já conheço aquilo há muito tempo. É que não tem havido manutenção nenhuma, não tem havido limpeza nenhuma, e podem-se rir à vontade. Não tem havido limpeza nenhuma, não tem havido cuidado nenhum com um espaço que é de uma importância, de uma beleza enorme. O vídeo está na página do Chega, para quem já lá não vai há muito tempo. Eu fui lá, filmei, infelizmente num dia fatídico para todos nós, foi o dia dos incêndios. Eu filmei e fiquei com o coração apertado quando os incêndios começaram a chegar àquele local. É vergonhoso, para não utilizar outro adjetivo aqui, por respeito do estado em que estão as termas de Fonte Santa. Porque faz parte do nosso projeto querer reabilitar aquele local para uma zona de lazer e uma zona de uma praia fluvial e de lazer. Aquilo é lindíssimo. Podem continuar a comentar, porque a convidada para falar... Pediam respeito por parte do público. O debate está a correr... Aqui ouve-se e, portanto, se quiserem continuar nesse registro, também sem levantar a voz. Pedia mais uma vez a atenção do público. Não queremos aqui... manifestações. E acho bem que o meu tempo seja compensado. Liliana, para concluir.
A requalificação conclua já. das antigas instalações das termas de Fonte Santa para uma zona de lazer e de uma praia fluvial, a criação de bangalôs ou de uma unidade hoteleira. Nós falamos em bangalôs porque pode ser mais fácil a implementação do projeto. E se o for, não vejo problema nenhum, nem vimos problema nenhum que o seja, porque a Serra da Estrela tem uma série de bangalôs turísticos que são um sucesso. Mas é preciso não deixar adormecer aquele local. E quando nós falamos em turismo, também podemos falar e devemos falar na preservação que nós temos de um vasto património arquitetónico, arqueológico, por todas as freguesias do concelho. Nós defendemos a criação das rotas de contrabando que são transversais a freguesias como são Pedro do Rio Seco, Valdamula, Almeida, Malpartida, criar PRs e GRS, que possam ser depois, em articulação com tudo o resto, dinamizadas e promovidas. Quem vem às termas, depois ter uma oferta, que quem gosta do turismo de natureza, poder usufruir e conhecer o restante município. Muito obrigado e, mais uma vez, peço a atenção para o tempo que corre. São 10 horas, temos mais meia hora de debate e ainda temos bastantes perguntas. Mais uma vez, apelo então aos candidatos que sejam breves nas respostas. Planeamento, obras e infraestruturas é o próximo tema. Que propostas apresenta António Machado para melhorar o planeamento municipal, simplificar os processos de obras e garantir a execução eficiente das infraestruturas do Conselho? E apelo mais uma vez à brevidade da resposta. Eu vou ser muito breve nesta questão. Eu penso que aquilo que implementamos de melhoria e a reorganização da Câmara Municipal tem vindo a dar frutos diferentes. Temos uma capacidade diferente instalada de conseguir quer produzir projetos, quer implementar obras, quer resolver problemas. Eu alertava aqui para uma questão para a Liliana. A fotografia que tu tiraste no dia do incêndio era numa época que não se podiam fazer limpezas. É verdade. E nos outros anos. E aquele local está abandonado há muito tempo. E eu vou-lhe explicar porque é que está abandonado. Está abandonado porque a cota de cheia, as termas foram construídas cá mais acima, porque a cota de cheia da barragem que está mais a jusante não permitia fazer qualquer construção. É só por isso, não é por outra coisa. Coincido consigo que é um local onde nós já estamos a fazer projeto para conseguir realizar as praias fluviais e uma delas é esse local. António Machado concluiu, então, agora diretamente para Liliana Moreira, que propostas apresenta para melhorar o planeamento municipal e nomeadamente, simplificar o processo de obras. Nós somos apologistas de criar um código de conduta que seja transparente no acesso a todos os concursos para obras ou outros concursos públicos e limitar o ajuste direto por entidade a 15 mil euros, salvo se não tivermos alternativa fora do município. E por ano, sim, por ano. Isto permite o quê? Que o negócio público, chamemos-lhe assim, o acesso às candidaturas seja transversal, que possa toda a gente concorrer e não comece a ficar limitado e viciado aos mesmos. Muito obrigado. Alexandra Gonçalves, sobre o processo de obras e garantir a execução das infraestruturas no Conselho. Quer responder a alguma coisa? Liliana tem nesta altura 16 minutos e 59. Veja lá a gestão do tempo. Queria só dizer que nós também temos previsto a implementação do Plano de Prevenção de Risco e Corrupção e Infraestruturas Conexas, aprovado pelo Decreto-Lei 109/2021 e que, à exceção que se o Presidente depois me possa fazer chegar o mesmo, não o encontramos implementado na Câmara Municipal e, portanto, achamos por bem, é assim que tem que ser, para as entidades públicas e privadas com mais de 50 trabalhadores e, portanto, queremos implementá-lo. Alexandre Gonçalves, sobre o processo de obras, como agilizar a execução mais eficiente.
Eu vou recorrer do tempo para me equiparar aqui à Liliana, mas rapidamente fazer aqui um recuo na questão do património, que é muito importante. Salvaguardar que em termos daquilo que é a ideia que o Sr. Presidente fala em relação ao investimento que é feito em torno do património, eu acredito que ele seja feito. Muito bem. Mas aquilo que eu acho é que no tempo, e todo o tempo que passou, nós estamos aqui hoje a tratar de umas eleições que vão acontecer no dia 12 de outubro, que avaliam este mandato, o mandato anterior e, na verdade, um passado que aqui não teve alternância política. Okay? Em termos daquilo que é o património, este património está cá há muito tempo. Dou um exemplo concreto. 2023. Muralha de Valença cai com as intempéries. Muralha de Castelo Mento cai. 2025. Sim, senhor, conseguimos. Temos projetos adiantados, não sei o quê. Valença, muralha está reconstruída. Esta é a diferença. Este é o tempo que, na verdade, nós perdemos no exercício, na forma, nos hábitos que não temos. Porque, na verdade, nós não temos esse vínculo com o património que nos permitisse ter experiência com empresas especializadas no tratamento deste património. Eu queria deixar isto claro, que é o reparo e a observação que tem que ser feita. Em relação aqui, obviamente, a questão da transparência é profundamente importante. A transparência é muito importante e, no nosso ver, nós vamos apresentar essa proposta, nós vamos ter que criar uma plataforma em que o município, um cartão de município, na verdade, em que o município, em termos da sua relação com a autarquia, para tudo, se sirva dele. Inclusivamente, se um processo de licenciamento entra na autarquia, ele possa digitalmente acompanhar o tempo e a responsabilidade de quem o tem na autarquia. O exercício de comunicação da autarquia com os seus municípios é difícil. É difícil. E nós temos que saber ultrapassar essa barreira. Eu diria que, na verdade, a maior parte das vezes, o maior desespero, além do tempo processual e os procedimentos, todo o envolvimento de cada uma das propostas que chega à autarquia, seja para o que for, este é o maior problema. Nós temos uma comunicação difícil com os nossos municípios. Obrigado. Agora sobre o tema mobilidade e já vamos adiantados na hora, 10h10, mobilidade, e a primeira pergunta então para Liliana Moreira, de que forma pretende transformar as infraestruturas de mobilidade do Concelho de Almeida, e referimos-nos aqui à estação ferroviária, fronteira rodoviária, autoestrada e Parque Tir, em vantagens económicas para o Concelho, criando sinergias entre transporte, comércio, indústria e serviços e gerando benefícios concretos para a população. Pedia mais uma vez e alertava para o tempo que têm ao seu dispor. Quando nós, e quando ouvi falar no debate de segunda-feira da criação do nó intermédio com o engenheiro Machado, nós também defendemos. E defendemos a criação de um centro logístico no alto de Liumil, estudando ainda o projeto, com a possibilidade de criar, primeiro, um parque TIR alternativo com mais oferta e que possa os camionistas ter segurança na sua dormida, que muitas das vezes fazem horas a mais porque não têm um sítio seguro para dormir, onde possa haver uma possibilidade de passagem de mercadoria entre operadores diferentes. Por exemplo, um operador que vem de Madrid para Lisboa e precisa de deixar carga, porque entretanto metade da carga ou um terço da carga vai para o Porto, e possa haver ali um sítio seguro, através, por exemplo, da criação de garagem box, que possa lá deixar a mercadoria e o outro venha recolhê-la. Mais uma vez, isto é preciso ir atrás do investimento. Também queremos e achamos que é dignificador a criação da viabilidade de encontrarmos um espaço para termos um terminal intermodal que possa, os autocarros, que saem de Portugal ou entram em Portugal, terem um sítio para deixar ou recolher pessoas, porque efetivamente a forma como está agora é
não nos dignifica enquanto vila fronteiriça e é perigosa, porque as pessoas praticamente quase que são deixadas e vão buscar a carga, as suas bagagens, no meio da estrada. E ali a zona de fronteira penso que reúne condições para criar este centro intermodal de transportes. Queríamos também a reconstrução e reconstrução das paragens de autocarro a nível municipal. Não consigo perceber a explicação que uma vez me deram de que só tem paragem coberta nos sítios em que entra, nos sítios em que desce. Quer dizer, temos uma população envelhecida, nos dias em que chove, quer abrir o guarda-chuva, abre-o dentro do autocarro, porque quando sair já vai-se molhar. Isto não faz sentido nenhum. Vamos agora a Alexandra Gonçalves para responder. Ótima mobilidade, como fazer destas forças da estação ferroviária esta situação geoestratégica do nosso concelho, criando sinergias no transporte, comércio, indústria e serviços e pondo tudo isto ao benefício da população. Dentro da mobilidade são duas questões diferentes. Uma é a oportunidade que nós temos associada à nossa condição de centralidade ibérica, na relação que temos que aproveitar e tirar proveito do futuro Porto Seco da Guarda. Vamos a tarde, mas ainda vamos a tempo de criar alguma complementaridade na questão da transição, de alguma transposição de carga na ferrovia para o rodoviário, portanto temos que ir atrás dessas oportunidades. Em relação à oportunidade do novo nó e tudo aquilo que envolve o tal centro empresarial ou centro atrativo de negócio, eu continuo a dizer que não tenho dados que me possam garantir que esse é o projeto de futuro. Se houver dados que nos garantam que esse é o projeto de futuro, eu acompanharei esse projeto, não tenho problema de definir como um projeto de prioridade, mas eu preciso de dados que me tragam essa garantia. De qualquer das formas, em termos do nosso aproveitamento dos transportes, há essa também oportunidade que vem a seguir, que no caso concreto da fronteira de Vilar Formoso tem a ver também ainda com a recuperação do imobilizado. Há algum do investimento que nós podemos fazer na recuperação de alguns imóveis que estão entregues à banca ou às finanças e que podem ser recuperados para criar modelos que ao longo de todas as fronteiras na Europa existem, que são as estâncias de curta permanência e que, face à proximidade do nosso parque de tiro e à sua necessária requalificação e ajuste do serviço da proposta inicial, que para ele estava definida, têm que ser equacionados. Em relação à mobilidade, a mobilidade para nós é profundamente importante. Sabemos e sempre relevamos o investimento que foi feito no caso do transporte escolar, ainda que achemos que temos que ir mais longe, precisamente por causa dos períodos de férias e tudo. Bom, tudo bem, já o referi na segunda-feira. A mobilidade dedicada, e nós temos que ter essa atenção a pedido, também deve ser equacionada. Porque nós temos pouca população e essa população muitas vezes não tem oportunidade de chegar ao autocarro ou ao serviço de transporte que nós lhe proporcionamos, porque não tem condições físicas para chegar a ele. Portanto, é algo que nós temos que equacionar e que temos que providenciar. Numa articulação, provavelmente, que às vezes não vem só do dispêndio direto da autarquia, porque as próprias associações, as próprias IPSS foram providas de investimento autárquico em termos do benefício de aquisições de viaturas. E, portanto, numa articulação com essas instituições, nós podemos vir a garantir esse serviço e esse apoio e esse transporte. António Machado, sobre este tema, como criar sinergias entre transporte, comércio, indústria e serviços e pôr tudo isto ao benefício da população. Pronto, para falar de mobilidade, temos que falar aqui dos projetos que já estão a funcionar. Do Estrela da Paz, aquele que faz, que era o que referia na melhoria que fizemos nos transportes escolares e que eram transportes públicos. E esses transportes deixaram de ser públicos e a nossa intenção é conseguir que voltem a ser públicos, para conseguirmos melhorar a oferta de transporte. Não foi possível para conseguirmos dar resposta às necessidades que queríamos. E queria fazer aqui duas correções, mas duas correções que são interessantes. Retire essa medida dos 15 mil euros, senão no segundo ano estava a cometer uma ilegalidade. Mude essa medida porque não corresponde nada à realidade dos ajustes diretos. E sobre a questão que estava aqui a colocar,
Mas também queria dizer que acompanho totalmente a ideia de fazer um intermodal para podermos fazer essa ligação. Essa ligação é nem só o intermodal, tem que ser um internacional para podermos funcionar, quer do lado espanhol, quer do lado português, porque acontece essa questão. Nós temos vindo a reivindicar junto do Governo, junto da CP, a melhoria. Tivemos uma boa notícia da abertura total da linha da Beira Alta, mas isso não nos satisfaz. A oferta que existe é muito má e não dá resposta às nossas necessidades. Tem que haver uma reorganização desses horários. Não sei se vai ser possível fazer, mas isto não depende diretamente da autarquia. Depende da autarquia poder reivindicar. E para lhe dizer também ao Sr. Vereador, essa proposta foi, quando eu era intransigente, eu já falava àquele grupo de trabalho da importância da estação de Vilar Formoso e da localização de Vilar Formoso antes do Porto Seco. É preciso que os nossos governantes nos acompanhem e tenham também a nossa visão. Porque se o Porto Seco foi escolhido na Guarda, é para secar Vilar Formoso, é para secar Celurico da Beira, é para secar Fornos de Algodres. Eu não gostava que isso acontecesse. E que as infraestruturas que eu falo e os dados que diz que não tem, podemos ir à procura deles, mas tenho uma certeza, é que se nós colocarmos condições, todas as associações de transporte que conversei e reuni estão interessadas nesta localização. Temos aproximadamente mais 10 minutos, 10 horas com 19 minutos. Olhando para o cronómetro, Alexandre Gonçalves com 21 minutos e 25, António Machado com 21 minutos e 58 e Liliana Moreira com 20 minutos e 10 segundos. A governança, transparência e participação, e a primeira pergunta é endereçada a Alexandre Gonçalves. A Almeida tem sido apontada como um dos municípios com menor índice de transparência do país. Concorda que esta percepção prejudica a imagem do Conselho e afasta o investimento? Que compromissos concretos assume para garantir que essa transparência passe a ser uma marca da governação municipal? Não, o compromisso aí é assumido logo nas palavras que eu já referenciei em relação à ideia de que a comunicação com o município é um problema. E essa relação de desconfiança, antes dos outros, estamos nós. Portanto, a relação existe entre nós. E é normal que a percepção, embora que percepção é sempre uma palavra muito complicada, porque é uma palavra que eu me recuso normalmente a usar. Esta ideia da percepção pode nos induzir a alguma coisa falsa, sem estar consubstanciada. É muito importante balizar esta ideia de que a Câmara de Almeida não é transparente e encontrar as razões. E, portanto, o objetivo principal, nós sabemos algumas delas, o objetivo principal é precisamente corresponder e responder de uma forma ativa naquilo que são os procedimentos e a forma de trabalhar na autarquia, de maneira a que esses índices desapareçam. E, portanto, dar celeridade aos processos, criar uma forma de comunicação aberta, visível, para que todos tenham acesso a todo o tipo de informação, aquela que obviamente tem que ser, a outra que é respeitada não, mas que esses elementos sejam atempadamente publicados, aqueles que têm que ser atempadamente publicados. Portanto, esse é um objetivo claro. O teor e a forma como vamos fazer, na relação direta com os municípios, na criação desse cartão do município, onde integra todo o tipo de serviços, vai integrar todo o tipo de serviços, mas na forma articulada no interior da autarquia. É algo que eu não posso responder sem chegar e sem perceber quais são os problemas. Só queria fazer uma única referência à ideia também daquilo que é a questão da transparência. Nós todos não devemos ficar melindrados ou fragilizados quando nos acusam disso. Pelo contrário, se não tivermos nada a temer, aquilo que devemos fazer é dever expor as razões pelo qual aconteceu, porque provavelmente até pode haver algum tipo de procedimento que esteja equivocado ou mal orientado. Mas não. Importa realmente saber, e eu gostava de saber, quais são as razões para termos este índice em termos de transparência.
António Machado, em relação a este tema que foi colocado diretamente, e recordamos que todas as perguntas foram colocadas pelos munícipes de várias freguesias do Conselho. Almeida tem sido apontada como um dos municípios com menor índice de transparência do país. Concorda que esta percepção prejudica a imagem do Conselho e afasta o investimento? Eu só queria fazer-te uma pergunta, que foi colocada pelos munícipes ou foi colocada por um munícipe? Por um município. É para ficar claro. A questão da transparência, para toda a gente saber, tem a ver com a página da internet. Se ela dá mais informação ou menos informação, ou possa-se consultar mais coisas ou menos coisas. Não tem nada a ver com o funcionamento do serviço, a capacidade de resposta, que eu tenho de lhe informar que nós temos diminuído todos os prazos de resposta, temos vindo a baixar e a nossa capacidade da Câmara está completamente alterada. Quanto aos processos do cartão, nós temos implementado a desmaterialização e estamos em condições de passar para termos o serviço online a funcionar. Preciso motivar também os funcionários e motivar também depois os munícipes para poder utilizar. Mas esses equipamentos e esses softwares estão instalados na Câmara e os procedimentos estão bem implementados para eles poderem arrancar. Porque é que não estão? É necessário tempo também para os implementar. E é dessa forma que eu vejo. A transparência, quem não deve não teme. Eu não temo nada. Liliana Moreira, sobre este assunto, e já vamos com um horário bastante avançado, 10h24, eu pedia então que seja breve, porque ainda temos mais 2 grandes perguntas. Bem, fazendo um reparo ao reparo que o engenheiro Machado me fez, e eu tenho aqui, e não estou, posso-lhe mostrar, até depois posso-lhe dar não lhe dou este porque está rasurado, mas o Código de Conduta, pois tem que ele está disponível para toda a gente. O Código de Conduta é por ano. Portanto, ao segundo ano voltamos ao zero. Eu não me referi ao Código de Pronto. Conduta. Há a questão do Código de Conduta para o ajuste direto. É por ano. No segundo ano voltamos ao zero. Respondendo à pergunta, é parte das... Agora estou eu a responder, não é o seu tempo. Digo-lhe aquilo que me disse há um bocado. Estou eu a responder, não é o seu tempo. Uma das questões fundamentais e que é transversal a todas as candidaturas autárquicas do Chega a nível nacional é que nós propomos uma auditoria independente às contas das câmaras municipais onde integraremos. E partilho da opinião de quem não deve não teme. E, portanto, isto é a forma mais justa de começar um novo exercício, que é a explanação com total transparência, porque o problema não é da página, o problema é da informação que é colocada na página que não é transparente. E esta é a forma que é mais correta de se iniciar o mandato, clarificar, responsabilizar e até mesmo avaliar a rentabilidade do mandato ou dos últimos mandatos. Vamos agora a outro tema, a descentralização em relação com as freguesias. Alguns presidentes de junta referem que a cooperação com a Câmara poderia ser mais eficaz devido à limitação de recursos e à forma como algumas competências foram delegadas. Concordam que este modelo deva ser revisto? Que medidas concretas propõem para tornar a relação entre a Câmara e as juntas de freguesia mais próxima e colaborativa? E endereçava essa pergunta a António Machado. Pronto, isto também deve ter vindo a pergunta de uma junta, 2 ou 3, também foi de uma. Pronto. A questão é mesmo desta forma. Nós implementámos as medidas e foi uma situação que fomos confrontados. Nós não precisávamos, eu já disse isto várias vezes, nós não precisávamos das delegações de competências. Estávamos organizados de forma suficiente nas associações de freguesia para implementar todos os trabalhos que estavam implementados. Tivemos que arranjar forma de conseguir responder a essas questões, ajudando as juntas de freguesia em todas as matérias que nos foi possível fazer, no tempo que foi preciso fazer, nas resistências que houve para os conseguir implementar, que eles tenham que ser revistas. Pois tenham que ser revistos em todas as matérias, há necessidade de haver essa revisão. Mas eu não posso ficar a também dar esta informação. As contas são auditadas todos os anos e também são auditadas semestralmente. Agora, pode querer fazer uma auditoria total ao município para saber. Eu não me importava que fosse feita.
e que pudéssemos mostrar essa questão, mas as contas são auditadas semestralmente e todos os anos. E esses documentos ficam disponíveis para toda a gente poder consultar. Agora tem a resposta a esta pergunta a Liliana Moreira, sobre descentralização e limitação de recursos a nível das freguesias e a revisão das competências delegadas. Eu não respondi à pergunta de relacionamento com as juntas de freguesia. E deixe-me dizer que acho curioso e começo agora a perceber que o Sr. Presidente é um Presidente que se sente ferido com as perguntas que lhe são dirigidas e com a proveniência das perguntas ao Sr. Presidente. Eu volto-lhe a dizer que quem não deve, não teme. E a questão do relacionamento com as juntas de freguesia, com as freguesias de relacionamento, eu também me sei rir, e às vezes até nem sei se ria, se choro. As freguesias e o relacionamento com as freguesias tem que ser, é um trabalho fundamental. Portanto, a criação da dinâmica de trabalho conjunto, independentemente da bandeira partidária de cada uma das freguesias, é fundamental. E eu disse-o e volto a dizer, não há tolerância alguma para se dificultar o trabalho de uma ou outra freguesia por ela não ser filha, entre aspas, da filiação do partido que a Câmara representa. Mas isto não é um problema só da autarquia de Almeida, isto é um problema a nível nacional e da mentalidade, porque os presidentes de junta, depois de passado muito tempo, acham-se os senhores feudais do espaço. E não pode ser. Nós queremos trabalhar de forma conjunta. E é essa a medida que nós nos propomos. Seja breve, Liliana. Trabalhar sempre sem preconceitos ou picardias partidárias. Agora, Alexandra Gonçalves, sobre este assunto. Bom, em relação a este assunto, também vou procurar ser breve. O Sr. Presidente falou aqui das associações de freguesias, modelo que durante muito tempo as pessoas acharam que nós, e criaram a ideia de que nós éramos contra e tudo. Não. A verdade, e é importante referenciar isto no tempo, o modelo das associações de freguesias foram criados nos finais dos anos 80. Era Primeiro-Ministro António Guterres, numa ideia de descentralização do país, que não decorreu na forma que era pretendida na altura. Nós hoje temos entre mãos um processo que o Sr. Presidente desvaloriza, que é a delegação de competências nos instrumentos mais importantes que nós temos do nosso exercício autárquico, que é as juntas de freguesia. E concordo totalmente com o que a Liliana disse. Não importa aqui a cor partidária. E o Sr. Presidente, na posição em que está aqui hoje, enquanto candidato, não devia sequer fazer referência à origem das perguntas. Porque se o Sr. Presidente, tal como eu e como a Liliana, soubemos neste concurso, neste sorteio que foi feito esta tarde, que as perguntas tiveram origem nos munícipes, sejam eles quem forem, nem que sejam nossos opositores. E recordamos que foram anónimas e vieram de várias freguesias. Não faz, desculpe lá, Sr. Presidente. Não faz sentido nenhum, no meio de um debate que se pretende sério, o senhor estar precisamente com aquilo que o caracteriza, que é uma falta de honestidade na relação que tem com os seus, numa falta total de honestidade. Pedia silêncio no debate porque estamos quase a finalizar. Com os seus parceiros. Pedia respeito mais ainda, para quem está a alguns dos senhores que se estão a rir, alguns dos senhores que estão a comentar, alguns com responsabilidades nas juntas, ou acharem que estão a fazer o melhor, estão a ser prejudicados. Porque o que os senhores fazem, junto com este Sr. Presidente, é perpetuar uma forma de fazer política que há muitos tempos está ultrapassado. Os senhores dividem para reinar. No segredo, propostas concretas. Respeito por quem está a falar, por favor. Eu respeito toda a gente, mas não tolero más educações. Em termos daquilo que é o objetivo principal da nossa e princípio de boa governança, é estabelecer claramente uma reunião mensal com todos os presidentes de junta, realizado com os chefes de divisão, em termos daquilo que são os processos aberta. Uma reunião aberta. Eu não tenho que estar a negociar com o Sr. Presidente. Não, é uma reunião aberta com todos os presidentes de junta e com os chefes de divisão, para que os interesses e as preocupações de cada uma das juntas seja tratada. E, para deixar falar os outros...
E assim, quase a finalizar, mais um tema que tem a ver com cooperação transfronteiriça, e a primeira pergunta será endereçada a Liliana Moreira. Anos após a criação da Eurocidade, Porta da Europa, que junta Vilar Formoso, Fuentes do Onhoro, Almada e Ciudad Rodrigo, que impactos concretos observa no território e na vida da sua população? Na sua opinião, quais são as verdadeiras mais-valias deste projeto da Eurocidade e que medidas sugere para potenciar ainda mais os seus benefícios para o Concelho de Almeida? O projeto Eurocidade é uma mais-valia para o Concelho. Eu já disse isto na entrevista. Tudo aquilo que acrescenta valor ao Concelho, eu não sou crítica. Agora, há aqui situações que são precisas garantir. Nós perdemos o transporte ferroviário que liga Vilar Formoso e Portugal à Europa e a Madrid. E temos que garantir aqui cooperação, temos que entrar em negociações e voltar a reabilitar esse transporte internacional que se perdeu. E a importância, é importante que a linha férrea tenha aberto, mas é importante que a linha férrea, até para a continuidade do projeto da Eurocidade, a linha férrea retome o sentido internacional que perdeu. E é nesse sentido que tem que haver cooperação entre Portugal e Espanha para a recuperação, para que se possa também, através desta reabertura da linha, se possa trazer da linha internacional, se possa trazer mais gente a passar, mais gente a ter que usar o comércio local, nomeadamente em Vilar Formoso, e depois possa continuar a sua viagem. E eu espero não ver um executivo parado, acomodado, com o facto de nós termos perdido aqui a linha, o trajeto internacional na linha. Conosco não vai acontecer. Alexandre Gonçalves, a mesma pergunta sobre a cooperação transfronteiriça e, nomeadamente, a criação da Eurocidade. Que impactos concretos observa atualmente no território e na vida da população? Na sua opinião, que verdadeiras mais-valias e medidas sugere para potenciar ainda mais os benefícios? Em termos da Eurocidade, nós sempre fomos muito críticos pela forma como a Eurocidade não foi comunicada. É muito importante que os nossos municípios entendam o que é a Eurocidade e o que é sermos uma Eurocidade. Isso é o ponto de partida. Nós não podemos usar um instrumento Eurocidade extraordinário se não o preenchermos de ideias. Nós percebemos nas oportunidades e na comunicação que o Sr. Presidente diz e nos transmite no seu infomail que vamos esperar pelos projetos de financiamento. Não. Aquilo que nos interessa é preencher a Eurocidade de ideias, de projetos e de conceitos para que, quando o financiamento chegue, eles estarem lá. Passam todos. Podem não passar. São alguns aproveitados. Já é bom. E fazer esse investimento antecipadamente é aquilo que devia ser. Nós temos que preencher a Eurocidade de conceitos, em áreas como a saúde, o intercâmbio na área da segurança, a educação, claramente. Bom, tantas e tantas coisas. O património também, no caso do património ambiental. Bem, sobre a linha férrea, claro que o investimento feito na recuperação da linha da Beira Alta foi extraordinário, nos dá aqui um potencial que mesmo a internacionalização da linha da Beira Baixa já tinha dado no transporte de mercadorias, porque nós hoje incrementámos a nossa passagem de transporte de mercadorias pela nossa linha férrea. É preciso, e aí, ideologicamente, nós não nos inibimos de, precisamente, pôr a hipótese de que este troço, digamos assim, internacional, na ligação, por exemplo, entre Salamanca e Coimbra, ou Salamanca e a Covilhã, seja feito de uma forma concessionada a um privado, tal como o mesmo, a nossa linha já é concessionada ao transporte de mercadorias, possa vir a ser feito ao transporte de passageiros. E para que isso seja a possibilidade, nós garantirmos que reativamos a linha férrea na sua dinâmica internacional.
António Machado, sobre o impacto da aerocidade até aos nossos dias, quais as verdadeiras mais-valias deste projeto e que medida sugere para potenciar ainda mais os seus benefícios? Era cooperação transfronteiriça, mas pronto, falando nas questões, cooperação transfronteiriça é perfeita. Temos trabalhado no Iberos desde Valladolid a Aveiro, Rede Sensil da mesma forma. Trabalhamos também com as cidades amuralhadas, com a Cidade Rodrigo. A Eurocidade foi um mecanismo, um instrumento que dos estudos que eu também fui fazendo e verificando noutros locais e que implementamos. Todas as medidas e todos os eixos de atuação estão nos estatutos da Eurocidade. Nós podemos implementá-las. E é quando eu digo que é necessário haver investimento para não onerar o município ou os outros municípios parceiros, como Fuentes de Onhoro e Cidade Rodrigo, é que nós temos que nos candidatar a fundos que nos permitam pôr a Eurocidade a funcionar. Nós já fizemos essa candidatura. Eu digo que podemos ter boas notícias, estou a dar um sinal de esperança, para podermos implementar essas primeiras medidas. De mostrar com o cidadão, de poder implementar o cartão da Eurocidade, começar a trabalhar com projetos de educação, com projetos de saúde, mas para isso é preciso haver uma articulação muito grande entre os governos, e estamos a falar em medidas diferentes, o governo português e o governo autonómico e depois o governo nacional. Não são fáceis de implementar, mas tem que se começar por algum lado. Se tivermos esta capacidade, a Eurocidade pode nos permitir fazer coisas bonitas e dar uma nova esperança e uma nova centralidade às relações transfronteiriças. Mas também nas relações transfronteiriças e nas rotas do contrabando, convém não esquecer Vilar Formoso, Malhada, Freineda, Nave de Aveiro, que foi aquilo que a proposta esqueceu. Na cooperação transfronteiriça, então, estamos conversados e olhamos para o cronómetro. A Alexandra Gonçalves vai em vantagem com 28 minutos e 44, António Machado com 26 e 32 e a Liliana Moreira tem 24 com 29 segundos. Última pergunta, agora. Como idealiza o Conselho de Almeida para os próximos 10 anos? E quais as prioridades que pretende implementar para alcançar essa visão? Alexandra Gonçalves, e a palavra para que tem pouco tempo já para concluir. 10 anos é, na verdade, um espaço curto de tempo na ideia de médio e longo prazo que nós queremos em termos do investimento que pretendemos fazer neste município. A dimensão da cultura e a valorização em torno da cultura, na sua maior abrangência, é o objetivo mais importante. E as pessoas que saiam da dimensão da cultura de uma forma fechada e elitista. A cultura tem que ser segmentada nesta ideia da educação, da participação na ação social, não uma ação social restritiva e dimensionada ao nosso envelhecimento populacional. Uma ação social onde todos participem intergeracionalmente, onde todos atuem. Uma economia que se desenvolva a partir de um desenvolvimento local e que mesmo os agentes exteriores e que intervêm no nosso Conselho possam deixar marca, possam deixar trabalho. Uma relação direta com o associativismo que nós queremos formar, capacitar, com a possibilidade de, na sua ação, fixar pessoas. Eles também têm essa capacidade nas mais diferentes atividades, nas caças e pescas e em todas as outras. Uma articulação clara com as fundações que, neste caso, na Fundação Família Luzia Pinheiro, nos têm dado uma dimensão internacional no trabalho que têm feito, quer com o Prémio Literário, quer com a recuperação que foi feita na Igreja da Malhada. Quer dizer, são todas estas formas de articular cultura na economia, na ação social, na educação, que devem, no nosso património, que devem trazer a ideia de futuro e fazer-nos sentir Almeida. Obrigado, Alexandre. 30 minutos com 21, esgotou o tempo. Agora a pergunta então para António Machado: como idealiza o Conselho de Almeida para os próximos 10 anos e quais as prioridades que pretende implementar para alcançar essa visão? Eu recordo-lhe que tem 26 minutos com 32 segundos.
muito claramente, os projetos de desenvolvimento que estamos a delinear, e já há alguns anos que estamos a lutar por eles, concretizamos, permite fixar população. E com eles conseguir que de uma forma harmoniosa, de uma forma muito ligada ao cidadão que ainda continua a gostar e de residir habitualmente em Vila Formoso, ou os cidadãos que escolhem viver, ter cá os filhos, ficar aqui, dar-lhe todas as condições de vida, de transporte, de cultura, de acesso ao desporto, de acesso a todas as vertentes que os façam felizes. É aquilo que eu pretendo. Tem 27 minutos com 15. Vou guardar para depois fechar. Muito bem. Liliana Moreira está agora em inferioridade no tempo, tem 24 minutos com 29 segundos. Como idealiza o Conselho de Almeida para os próximos 10 anos e quais as prioridades que pretende implementar para alcançar essa visão? A forma como nós olhamos para o município daqui a 10 anos tem a ver com todas as medidas que nós temos propostas e olha numa visão intercalada e não balizada. Portanto, nós temos que começar por atrair investimento significativo para o Conselho, para criar postos de trabalho, para depois precisamos de dinamizar o turismo, para depois dinamizarmos a cultura e para depois podermos fixar as pessoas, mas isto, o depois não é balizado, é agregado, é num olhar transversal e não individual. Acho engraçado que o Sr. Presidente diz que tem projetos a decorrer que permite fixar pessoas, mas depois não garante a aprovação conforme disse que não consegue garantir. Até agora falharam porque o Governo PS não os viabilizou, mas também não garante que os seus viabilizem. Tirem as ilações. Liliana tem 25 minutos com 23 segundos. Vamos agora então encerrar e os últimos minutos são para uma mensagem diretamente endereçada aos eleitores. Alexandra Gonçalves, veja, tem 30 minutos com 21 segundos. Damos-lhe então mais um minuto para concluir. Bom, então, neste minuto, muito sucintamente, nesta ideia de nós sentirmos Almeida Memória com Futuro, o nosso slogan diz tudo. Nós queremos claramente valorizar as nossas pessoas, a qualidade de vida das nossas pessoas, o bem-estar das nossas pessoas. Mas queremos, acima de tudo, criar e dar uma ideia de que ainda há esperança e que ainda há confiança e que podemos ter confiança no futuro deste Conselho. Todo o nosso programa, que será publicamente apresentado na segunda-feira, divulgado nas nossas redes sociais e depois em papel, tem esse objetivo. É claramente cumprir uma ideia de esperança que nós ambicionamos. E, na verdade, sermos capazes de demonstrar que em 4 anos somos capazes de fazer o que não foi feito nos últimos 8 anos. Muito obrigado. Fechamos então o contador de Alexandre Gonçalves, 31 minutos com 11 segundos. Agora a palavra para António Machado, está com 27 minutos e 16 e tem então mais 4 minutos para se dirigir ao eleitorado. Pronto, eu dirijo-me ao eleitorado da seguinte forma. Estas oportunidades que se têm muitas vezes ficam questões para dizer e para poder referir. No caso da saúde, nós não referimos aqui projetos importantes que desenvolvemos, porque o decidimos fazer para complementarmos aquilo que vai faltando muitas vezes na resposta que existe. Por isso implementámos aqui o projeto Perto de Ti, Mais Saúde. Mais Saúde foi sempre importante. Colocámos sempre essa iniciativa como a âncora de podermos desenvolver e estar próximo das pessoas. Nós quisemos desenvolver esse projeto para podermos levar e estarmos junto das pessoas. E conseguimos o fazer. Estamos a conseguir fazer atendimentos todos os meses, em cada uma das localidades, estar presente pelo menos 2 vezes. E temos conseguido fazer atendimentos a mais de 5.284 pessoas. Passámos a fazer também aos domicílios. Essas equipas estão a fazer essa
da higiene oral, que é uma ideia, pode ser interessante a forma de a poder implementar, é preciso ver forma de a conseguir fazer, mas nós fizemos a parceria com a Fundação Álvaro Carvalho, que já vem de alguns anos, e temos conseguido. Nós, no nosso projeto, colocávamos que íamos ultrapassar a 100. Fizemos 249 cirurgias. Tivemos esse cuidado com a população, quisemos estar com eles, resolver problemas, criámos iniciativas. A série de projetos que foram implementados, e podem ler, porque muitas vezes são omitidas as questões, de alguma forma, sou acusado de querer negociar com alguém ou fazer melhoria disto ou daquilo. Bem, essa forma de estar é aquela que eu refiro no meu prospecto, na minha carta. Esse pensamento não é nosso, daqueles que foram criados. Não é nosso. E mais, temos de ter respeito pelo passado. Nós estamos aqui numa excelente instalação. Foi para alguém que trabalhou. Mas antes desse, ainda houve outro que veio a colocar saneamento, melhoria das estradas, melhoria das condições de vida. E vir aqui a acusar que o PSD está há 30 anos ou há 40 anos no poder, é porque as pessoas se revêem e lhes dão confiança. Se não dessem essa confiança, não estava com certeza. Porque trabalham de forma árdua, de forma integrada, e não andam com estas tricas e dicas e baldocas e forma de estar na vida que não é minha. E com rasteiras. Estamos a finalizar, vamos manter, por isso é que eu escrevo. Vamos manter o respeito, estamos a acabar o debate. A oposição não é feita só por vereadores e por elementos da Assembleia, é feita por muita gente. Ainda tem mais uns segundos. António Machado está com 30 e 27. Eu penso que com estas interrupções, aquilo que eu digo é assim, dediquei-me a trabalhar, nunca olhei para o relógio à hora de sair, faço viagens a torto e a direito e decidi há muito tempo, podia ter tido outras oportunidades, mas decidi viver no Concelho de Almeida e estar presente com a minha família. Quero dar o melhor aos meus filhos, porque também quero que eles possam ter a oportunidade de ficar cá. Não quero acrescentar mais nada. 30 com 49, o Alexandre está com 31 e 11. Encerramos então o contador de António Machado e a finalizar o debate então Liliana Moreira tem mais 6 minutos para encerrar o debate. Está com 25 e 30 e 23. Eu quero dizer que... Dirigindo ao eleitorado e encerrando. Dirigindo-me ao eleitorado e aos almeidenses, eu quero dizer só o seguinte, é preciso fazer uma reflexão. O falhanço dos 2 mandatos, ou melhor, eu até poria isto num prazo mais curto, o falhanço do último mandato não tem implicações só com o Executivo que está em maioria, tem implicações com o Executivo na sua totalidade, seja PS, seja PSD. E, portanto, como variação e como oposição também levou aqui um mandato sem apresentar grandes alternativas que fossem demonstradoras de uma vontade séria de contrariar esta estagnação e a falta de resultados. Por outro lado, temos um presidente, como eu já disse, que não se sente confortável na cadeira que representa e com o partido que representa, porque não consegue dar garantias da execução. Junto do público da melhor maneira. Não sou eu que digo, foi o próprio que o disse e, portanto, eu só estou a repetir as palavras dele, que ou não sabe ou não consegue perceber o alcance do que está a dizer, ou deixa as pessoas tirarem as próprias ilações e eu estou a ajudar as pessoas a tirá-las. E, portanto, nós estamos aqui... Pedimos respeito mais uma vez no público para concluirmos o debate, ou acabamos já. Eu tenho orgulho de quem está, as poucas pessoas que estão, mas que representam a candidatura, não se manifestaram uma única vez. Se não sabem estar, eu lamento imenso. Mas convidada para falar aqui fui eu, o engenheiro Machado e o Dr. Alexandre. Estou a falar com todos. Olha, o público não pode intervir. Não devia ter intervido. Peço desculpa, estamos a acabar e vamos acabar da melhor forma. Inclusive com o senhor, que não devia ter intervido, porque não tem por que ter a palavra.
portanto, o que eu apelo é que as pessoas façam esta reflexão e olhem para os programas. Nós não temos muito texto no nosso programa, nós temos medidas concretas para cada área. E percebam onde é que podem ter uma mudança, quem é que quer fazer e quem é que já demonstrou que não é capaz de fazer. E tem parte do meu tempo, se quiser usar a palavra, Engenheiro Machado. Liliana esgotou o seu tempo, ainda tem mais alguns minutos. Encerramos então o cronómetro. Só mesmo para agradecer, agradeço então aos 3 convidados, Alexandra Gonçalves, Ainda tinha 10 segundos. António Machado. Vamos lá às últimas Não, é que é assim, considerações. Continua desta forma de estar, e da parte da Liliana, que estive todo parado. Foi feito muita coisa, você pode ler e ver aquilo que foi feito. E você até foi um fruto de trabalho implementado. Até ele fica mal dizer essas coisas. Fica muito mal. Percebe? É as coisas, é a forma. Eu penso que agora. Tem direito de resposta a seguir, porque ainda não esgotou o tempo. Vai ficar nisto. Eu já não. Encerramos então este debate. António Machado, Liliana Moreira e Alexandra Gonçalves, muito obrigado por terem estado aqui a esclarecer o eleitorado. Agradecemos também ao público que veio das várias localidades do Concelho de Almeida para estar aqui e respeitar também quem esteve aqui no palco. E não se esqueçam, dia 12 de outubro, votem. Muito obrigado. Fizemos história aqui, juntando o eleitorado de várias cores partidárias. Até à próxima.